Namaskar, queridos! Sejam bem-vindos e feliz ano novo astrológico! Que coisa boa! Estamos iniciando uma nova etapa. Queridos Ivan e Jaine, sejam bem-vindos, especialmente você, Jaine Ariana. Arrancou o ano agora com a sua força. Oi, Daisy, bem-vinda, Márcia. Que bom podermos estar juntos aqui. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Celebrando essa entrada desse novo ano solar, um ano solar que promete muitas surpresas, um ano bem uraniano, um ano com uma característica incomum, bastante incomum, e eu pretendo falar um pouco sobre essa particularidade desse ano 2025, que vai desde hoje até 20 de março do ano que vem. E antes de tudo eu vou convidar vocês para a gente fazer um pouquinho de centramento. Para que a gente possa absorver melhor essas informações. Vamos fazer algumas respirações profundas, inspirando desde o abdômen. Na exalação, solta, relaxa. E assim vamos chegando aqui e agora, nesse momento dedicado à consciência e à nossa conexão com o universo. Universo e você. E o que seria o Ano Novo Astrológico? Por que hoje é o novo ano astrológico? Nesse dia 20 de março, que marca o equinócio de outono, o momento do ano em que o Sol está exatamente cruzando a linha do Equador, damos início ao ciclo solar. É um momento em que a eclíptica, que é aquele cinturão zodiacal, se encontra com a linha do Equador, e isso demarca o momento em que o Sol entra no primeiro grau de Áries, e foi hoje, dia 20 de março, às 6 horas e 1 minuto. O Sol entrou em Áries, demarcou o equinócio de outono e o início do ano novo solar. E assim, neste dia, o Sol reinicia a sua trajetória pelo cinturão zodiacal, começando por Áries, o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, que na mitologia grega é Áries, o guerreiro, pronto para a ação. A nossa sintonia com os ciclos cósmicos nos permite um maior aproveitamento das energias do universo e da natureza, que nos propõe a cada momento uma tarefa diferente. Então nós temos as estações do ano, nós temos o dia e a noite, e nós temos o ciclo solar pelo cinturão zodiacal, que vai iluminando a cada 30 dias um arquétipo, uma constelação, um arquétipo, e isso é o que está acontecendo na mecânica celeste. Portanto, hoje, quando o Sol entra em Áries, nós temos o equinócio de outono aqui no hemisfério sul e o equinócio de primavera no hemisfério norte. Aqui para nós, o outono ele marca o fim do verão
que foi um tempo de muita expansão, de celebração da vida, um calor danado que nós nunca havíamos sentido antes, né? Em função das alterações climáticas. Um período de muita expansão e agora, no outono, a natureza nos chama ao recolhimento, à interioridade. É um período mais estável, com meia estação, apropriado para nós nos interiorizarmos um pouco mais, mas não de uma maneira tão rigorosa como ocorre no inverno. O outono nos permite um momento de mais centramento, facilita um pouco mais a possibilidade de a gente estar olhando para nós. E é isso que Áries pede, é uma das coisas que Áries nos pede, é isso. Para nós aqui no outono, um período de introspecção e alinhamento espiritual, é o tempo de preparar a terra, é o tempo de receber as folhas que estão caindo na terra para virarem adubo, de forma a fertilizar a terra, nutrir as novas sementes que serão plantadas e que deverão florescer e frutificar. E assim na nossa vida pessoal também é tempo, no outono, de renunciar a velhos padrões emocionais, comportamentos distorcidos, ultrapassados, que precisam ser descartados, que são nocivos e que bloqueiam a nossa renovação. Portanto, o outono é um bom momento para a gente se desfazer do velho, doando objetos que não são mais úteis para nós, limpando e organizando a nossa casa, o nosso lar, mas também a nossa casa interna, e abrindo espaço para o novo que está chegando, purificando a mente, o corpo, o espírito, para abrir espaços para o novo. Na mitologia, esse é o tempo de concentração, é um tempo de concepção da criança solar, que nascerá no solstício do inverno. Para nós, é oportuna a concepção de novos projetos que irão se desenvolver ao longo de todo o ciclo solar. Concebemos os planos no outono, colocamos em prática e desenvolvemos no inverno, executamos até o ápice da primavera e celebramos, expandimos, compartilhamos os frutos desse trabalho no verão. Então, em termos de estação, é dessa forma que nós podemos conduzir. E a energia e o movimento que está sendo manifesto lá fora na natureza é um movimento de um fluxo natural que poderá acontecer na nossa vida pessoal também. Portanto, é agora chegado o tempo de se abrir para o novo começo e preparar o terreno, abrindo espaço para o novo que deverá entrar na nossa vida. Para chegar à realização dos nossos intentos, nós precisamos saber quem somos e o que queremos. Nós precisamos focar nas nossas metas. Nós precisamos nos estabelecer firmemente na intenção da criação e da manifestação. Portanto, em Áries,
nós somos chamados a se conhecer melhor. Quem sou eu? O que eu quero afinal? Do que eu sou capaz? Quais são minhas qualidades? Quais são os meus potenciais? De que forma eu posso me posicionar na vida com autonomia e com a segurança de que, embora a gente tenha riscos, sempre nada se tem como totalmente controlado e determinado, sempre tem situações inesperadas para lidar, mas de qualquer forma é importante a gente saber reconhecer os nossos dons, os nossos talentos, a nossa força, porque é nela que a gente vai se apoiar para se posicionar no mundo e conquistar aquilo que a gente quer. É o momento do nosso guerreiro interior, da nossa guerreira interior, se colocar a postos diante da vida em direção a uma manifestação. Oi, Karen, Jana, Cid, Regininha, Ariana, sejam bem-vindos. Os arianos estão com tudo agora, né? Porque os arianos têm essa energia, de fato, intensa, de desbravar, de abrir novos caminhos, de acender a tocha, o fogo do novo começo. Então, a primeira sugestão que eu trago para vocês hoje: olhe para a sua vida e veja o que você tem criado. Você quer dar continuidade nessa mesma linha de criação? Você quer fazer algo novo? Olhe para você e procure responder quem é você e quais são seus talentos, seus recursos inatos, seus dons, aquilo de que você pode lançar a mão nesse momento para se colocar no mundo e bancar aquilo que você quer. Pense, reflita o que você quer criar a partir de agora. E lembre-se de que a escolha é sempre sua. Lembre-se de que você o criador da sua vida. Especialmente esse ano, nós temos Mercúrio em Áries e Vênus em Áries hoje, junto com o Sol, só que Mercúrio e Vênus estão retrógrados. E isso indica que é um ano no qual nós precisaremos refletir sobre aquilo que a gente quer. Não sair fazendo as coisas impulsivamente, e sim planejar, refletir, elaborar a ação primeiro na mente, para depois trazer ela para a prática. E com a Vênus em Áries retrógrada, nós também teremos esse chamado para refletir sobre os nossos relacionamentos, para refletir sobre a nossa posição nos relacionamentos. Como estão os nossos relacionamentos? Qual é a minha posição? De que forma eu me relaciono? Como eu me coloco? À medida que você vai se enxergando mais na relação, você também vai poder redirecionar a forma de interagir com o outro e melhorar a tua interação com o outro nos relacionamentos. Então, é muito importante, um ano muito favorável para a gente aperfeiçoar-se enquanto posicionamento pessoal diante do mundo e entender melhor como você se relaciona e melhorar o relacionamento a partir de um autoconhecimento maior e
entender que no relacionamento, o relacionamento ele pode melhorar desde que você melhore. É sempre importante a gente lembrar que na relação existe uma ligação entre os dois, e se eu mudo, o outro vai ter que mudar também automaticamente. Então muitas vezes a gente reclama, mas ele é assim, ele é assado, ela é assim, ela é assado, mas minha responsabilidade diante da relação. Então sempre pensar o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento. O que está nas minhas mãos? O que está no meu alcance? Tem um livro muito lindo que fala sobre isso, se chama Criando União, da Eva Pierrakos, do método de psicologia transpessoal do Pathwork. É um livro que vai falar sobre o significado espiritual dos relacionamentos. Oi, Rose, Marta, sejam bem-vindas. Muito bem, um ano intenso, um ano cheio de possibilidades, um ano atípico, esse ano de 2025. O regente astrológico desse ano é Júpiter, é um ano que promete expansão, promete aquisição de sabedoria. Júpiter, ele está ligado à filosofia, ao conhecimento superior, aos estudos acadêmicos, à pesquisa, à expansão da consciência por meio da religiosidade, do conhecimento espiritual e também da religiosidade, do sentido mais elevado do religare, da minha conexão com o divino, com o sagrado da vida, que traz inspiração filosófica para entender o significado da vida. Portanto, é um ano muito propício para você estudar, se aperfeiçoar, se aprofundar em busca de responder os porquês da vida. Também é um ano favorável para ensino superior, fazer uma especialização. É um ano muito positivo também para viagens ao exterior, desde que o mundo permita, porque a gente vai ter algumas situações imprevistas para lidar e muitas vezes isso dificulta esse trânsito pelo mundo, né? O regente numerológico desse ano é o 9. Nós temos aí 2025, somando os algarismos e reduzindo a um dígito só, nós vamos ter o 9. O 9 significa o fim de um ciclo numerológico. Então, se você está vivendo o 9, e eu acabei de atender uma consulente que está justamente agora no seu ano pessoal, o 9, é um momento em que a gente está finalizando um grande ciclo e, portanto, nós precisamos nos interiorizar e fazer as reflexões necessárias sobre tudo aquilo que a gente não quer mais para a nossa vida. E automaticamente o 9, ele nos leva às profundezas do nosso ser, ele nos leva lá para o porão e a gente precisa dar uma organizada, uma pesquisada nesses conteúdos que a gente foi jogando lá para o inconsciente ao longo dos últimos 9 anos, 8 anos. A gente foi tendo as experiências, vivendo situações, passando por coisas difíceis, outras mais fáceis, conquistas, desafios, e tem muita coisa que a gente não conseguiu elaborar. E o que a gente faz? Joga pro porão.
E nesse porão já tem acúmulo de outros ciclos, até de vidas passadas. Ou seja, quando a gente chega no 9, nós somos automaticamente puxados para o nosso porão e nós precisamos fazer a revisão e dar uma boa organizada, perceber o que não funciona mais, os entulhos, se liberar, ressignificar padrões e soltar o que não serve mais, perdoar o passado para poder abrir espaço para o novo. E aí começar novamente lá no próximo ciclo. Nós agora, durante o ano 2025, estaremos o ano inteiro vivendo o 9. E o 9 no tarô é o eremita, é o solitário, é aquele que se volta para dentro, que prefere se afastar um pouquinho da multidão, do tumulto, da correria, do corre-corre, desacelerar e vir para o seu próprio centro, para fazer as reflexões, para se reorientar, para curar as feridas, as dores, para dar atenção ao emocional, que muitas vezes a gente não olha para isso porque não tem tempo nesse mundo tão acelerado, com tantas demandas, com tantas exigências, que você tem que estar em forma, que você tem que estar bem sucedido o tempo todo, que você não pode errar, que você isso, que você aquilo, que você tem que. Aí chega no 9, você tá com um acúmulo de coisas e se não parar para dar uma resetada e organizar as abóboras na carruagem, vai ter muita gente adoecendo mentalmente, tá, meus queridos? Então a gente tem que cuidar muito esse ano com as doenças mentais. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Inclusive, nós vamos ter o Festival Mundial da Paz, que é um congresso da Unipaz aqui em Chapecó esse ano em setembro, e o slogan, a gente está trazendo o slogan da saúde, felicidade, saúde mental, felicidade e paz entre as nações. A saúde mental, já que nós temos Marte, que é o regente de Áries esse ano, em Câncer, e ele esteve retrógrado, agora ele está direto, então está com uma força total. Marte em Câncer é o Marte que é motivado pelas emoções, pelos sentimentos, e é o Marte que está falando para nós que nós precisamos de inteligência emocional para conduzir esse ano. Precisamos cuidar da saúde mental, porque o excesso de emoções, a confusão emocional, a sobrecarga emocional, que naturalmente vai acontecer devido aos desafios que nós vivemos na transição planetária, e esse ano é o ano do grande desafio da transição planetária, porque nós temos Urano, Netuno, Saturno e Plutão entrando em signos novos simultaneamente. Plutão entrou em novembro do ano passado e todos os outros, e Júpiter também, que nós temos Júpiter e Saturno, que são os planetas sociais, e Urano, Netuno e Plutão, que são os planetas transgeracionais e transpessoais. Esses são considerados os deuses da mudança,
E o fato deles estarem todos mudando de signo simultaneamente, o que é raro acontecer, porque Plutão, por exemplo, fica de 18 a 20 anos em cada signo. Urano, 15 a 17 anos. Netuno também chega a ter mais de uma dezena de anos. Saturno, 2 anos e meio em cada signo, e Júpiter fica 1 ano em cada signo. Então, sempre que eles mudam de signo, uma mudança significativa ocorre nas nossas vidas, pessoal e coletiva. Imaginem o ano em que todos mudam de signo simultaneamente. Então, essa é a grande marca do ano 2025. É o ano da mudança, da grande mudança dos planetas para novos signos, novos arquétipos, e isso traz uma grande mudança energética no jeitão das coisas, no sistema. Nós precisamos estar abertos para viver a vida de uma nova maneira. Quem estiver agarrado a um velho padrão e simplesmente dizer não, se for para viver assim eu não quero, vai ter muita gente desistindo. E nós não podemos. Nós precisamos ser fortes para atravessar os desafios que a vida traz, porque cada desafio é uma nova oportunidade de aprender e evoluir. E é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Nós não viemos aqui só para sermos sucesso, alegria, felicidade, desfrutar a vida. Não, ninguém veio aqui de férias. Ninguém veio para o planeta Terra, esse planeta cheio de desafios, de provas e expiações. Ninguém veio para cá a passeio. Então, é a hora de arregaçar as mangas, cuidar da saúde física e mental, porque esse ano vai ser um ano exigente, vai exigir muito de nossa resiliência, de nossa saúde. Nós vamos poder dar grandes saltos quânticos, porque a vida vai demandar evolução de nós esse ano. Regina, eu sei que você é ariana. Eu lembrei que você é ariana. Os arianos são líderes destemidos. A Rosângela também prof aqui. Hoje as prof estão em peso aqui. Que bom, eu amo vocês, queridas profs. Os professores que têm um papel tão importante nesse momento de transição planetária e que estão vivendo tantos desafios, porque naturalmente o caos social de uma transição planetária, aonde é que ele vai desembocar? Na sala de aula. Então os professores estão enfrentando essa doença social, esse caos social. E tem um mestre Krishnamurti, um mestre hindu, que fala: não é um sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. E ele quer dizer com isso que quem é sensível, quem é saudável, fica doente numa sociedade desequilibrada, insustentável, como essa que a gente vive, dentro de um sistema insustentável. E o caos muitas vezes precisa chegar ao máximo do limite para depois, então, se criar uma nova ordem. Então, meus queridos, esse é um dos temas de 2025. É um caos que precede uma nova ordem. Então, os seres humanos, nós aqui na Terra, muitas vezes a gente precisa chegar no limite do caos para acordar e começar a ver que precisamos fazer diferente.
E nós, professores que estamos em sala de aula, a gente está enxergando ano a ano as crianças mais adoentadas, mais estressadas, mais agitadas. E isso vem dos lares, não é mesmo? A Rosângela já está aposentada, tu se escapou, né, Rosângela? Mas eu e a Regininha estamos aí na luta da educação infantil, mas é uma paixão também, né? Então, Rosângela tá falando que é a Ariana, do dia 2 de abril. Rosângela, então, um feliz renascimento para você, que seja um novo ciclo abençoado aí. Todas vocês, arianas, 2 professoras arianas aqui hoje, que honra! Um feliz novo ciclo para vocês, que seja uma nova etapa de muita luz e amor, de muita alegria, de muitos novos desafios, porque o que move a Áries são os desafios. Se Áries não tem desafio, então não tem estímulo, né, para viver. É bem interessante isso. Então, meus queridos, um ano atípico. A carta regente do tarô, né? Eu acabei de dar um curso de tarô aí, tá o Paulo, meu aluno, um dos meus alunos dessa última turma, e nós temos essa característica de calcular a carta do ano, né? É o regente que vai vibrar nesse ano, que é o mesmo da numerologia, né? O 9. E no tarô é o eremita, o ermitão. É aquele que tem uma lanterna, ele se veste com um manto, se recolhe e acende a sua luz interior para se reconhecer. Ele fica mais preservado, é um ciclo de vida onde a gente prefere ficar mais só do que com muitas pessoas ao redor. Então é importante a gente preservar momentos de solitude, de recolhimento e também fazer as reflexões, anotar, investir no processo do autoconhecimento, cuidar de si. Então a prática do yoga, da meditação é muito bom, né? Porque são todas práticas que favorecem a introspecção. Muito importante cuidar do gerenciamento da nossa relação com as telas, com as mídias. E isso não tem sido fácil porque agora com o advento das IAs, das inteligências artificiais, a gente fica muito mais curioso, né, para mexer, para descobrir, para conhecer. Nós estamos na época da informação e Júpiter está em Gêmeos, agora em maio ele entra em Câncer, mas ele está em Gêmeos desde junho do ano passado. E Júpiter tem aguçado muito a nossa curiosidade. E a gente quer saber o que está acontecendo no mundo e ao nosso redor, e quer trocar ideias, e quer aprender, e quer ensinar, e esse vucu-vucu aí, muitas vezes a gente está permanecendo por muito tempo nas telas. Isso não é legal. Temos que cuidar desse aspecto. Amartya Deva, querido, professor de yoga, olha aí, precisamos, a Daiane também, precisamos de prática de yoga e meditação. Pois é, né, Jana, tu vê as sincronicidades da vida. Então, queridos, nós precisamos de práticas esse ano que favoreçam a nossa introspecção, o silêncio, a prática da atenção plena.
Tem um livro muito bom do Daniel Goleman, que também é o autor da Inteligência Emocional, que vamos precisar muito esse ano, mas ele escreveu um livro chamado Foco. E nesse livro ele explica como ocorre o processo do desenvolvimento da atenção plena. Porque assim, convém, né, para nós ocidentais, meditação não é uma coisa tão simples assim. Então nós precisamos entender a técnica para poder praticar e chegar a um bom resultado. O Daniel Goleman, ele tem muitos vídeos no YouTube. Ele tem inclusive um pequeno livreto que está em PDF na internet para baixar, que se chama Arte da Meditação, e no YouTube tem as práticas em áudio para fazer as práticas da meditação. E aí depois ele escreveu esse livro do Foco, Atenção Plena, que é fantástico, e ele fala muito sobre a importância do foco para você ter sucesso em todas as áreas da tua vida, né? Muitas vezes a gente tá lá sobrecarregado de trabalho intelectual, mas a gente tá com alguma pendência emocional. E aí o que acontece? Sobrecarrega o nosso sistema e dificulta nosso desempenho, inclusive no intelectual ou no físico, né? Nós somos corpo físico, mental, emocional e espiritual. Terra, ar, água e fogo. E nós precisamos cuidar e nutrir esses 4 níveis. Não podemos negligenciar nenhum deles, né? Então a meditação, ela é maravilhosa para a gente poder estar avançando no processo da autoobservação, do autorreconhecimento, da percepção. Muitas vezes a gente tá até com alguma dor e a gente não dá atenção porque a gente está tão atrelado a outros compromissos, a fazeres, e eu tenho que, e vai negligenciando aquela dor. Daqui a pouco vira uma dor crônica. Daí você tem que largar tudo para cuidar dela, né? Então, uma das coisas que está gerando doenças no corpo físico é, segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças atualmente se devem ao acúmulo de estresse no corpo físico, mental e emocional. Não há articulação que aguente o excesso de adrenalina e cortisol que a gente vai jogando no sistema a partir de muito estresse, de estresse contínuo, tá? E a maioria de nós está estressado, porque a gente vive num mundo com muita informação, tecno-estresse, muita violência, medo, isso gera medo e ansiedade, né? A gente tá realmente, a maior parte de nós está vivendo na resposta de lutar ou fugir, ou seja, está sobrevivendo, sempre ali com o alerta ligado. Agora preciso lutar ou vou fugir, né? Então isso compromete a saúde de todos nós. E aí a gente aprende no Tantra Yoga, com a biopsicologia, que nós podemos gerenciar o estresse. Nós temos aqui no Brasil a doutora Susan Andrews, que é uma americana radicada no Brasil, que é uma psicóloga transpessoal e monja yogi, que é especialista em estresse, e ela traz os cursos de biopsicologia. E essa biopsicologia são práticas de yoga e meditação, são práticas que unem a medicina corpo-mente e que ela explica, a doutora Susan Andrews, que
uma rotina de 20 minutos dessas práticas, alongamento, rotação, algumas práticas de yoga, automassagem e meditação, mantém você com gerenciamento de estresse e não permite que você acumule adrenalina e cortisol no corpo, de modo a envenenar, porque a adrenalina em excesso, o cortisol, ele envenena articulações, trazendo inflamações nas articulações. Ele traz excesso de ácidos no corpo, gerando... Pois é, né, Marta? Seria um nome maravilhoso para a gente chamar para vir para o Festival Mundial da Paz, a doutora Susan Andrews. Ela esteve... eu conheci a doutora Susan Andrews num congresso da Unipaz em Florianópolis há 20 e poucos anos atrás. E ela fez uma palestra lá chamada Como Mudar o Mundo. Foi maravilhoso. É uma boa ideia a gente trazer esse nome aqui para o nosso festival. Será maravilhoso. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar do gerenciamento de estresse. Tem um livro muito bom da Susan Andrews que é Estresse a Seu Favor. Vocês conseguem esse livro pela editora da Visão Futuro, que é o local onde ela vive hoje. Ela criou um parque um instituto, né? Visão Futuro. Lá a gente faz cursos de biopsicologia, né? Eu fiz a minha formação lá há uns 20 anos atrás e depois aperfeiçoei aqui no Tantra Yoga com a Nanda Marga. A Nanda Marga faz um trabalho maravilhoso. Aliás, a biopsicologia vem dos ensinamentos do mestre Pierre Sarkar, que é o criador da Nanda Marga, nosso mestre do yoga, né? Então, queridos, que mais que é importante a gente falar sobre esse ano 2025? Eu dei uma live no ano passado, que eu falei já algumas coisas bem pontuais, assim, sobre a mudança dos planetas, né? E hoje eu trouxe coisas mais pontuais para falar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhadinha na live lá do ano passado, eu vou ver se eu encontro ela e coloco o link para vocês aí no story. Mas agora eu vou ser bem pontual com algumas coisas que eu escrevi hoje que eu não queria deixar passar. É sempre importante a gente lembrar que o equinócio ele é um dos portais mais importantes do ano, os equinócios e os solstícios. Então, ficar atentos e saber que é momento de mudança. Então, mudança de estação lá fora, mudança de estação aqui dentro. Se liga na missão daquilo que precisa ser feito na sua vida nessa mudança de estação. Nós, astrólogos ocidentais, baseamos toda a interpretação do céu nesse ponto onde se cruza o Equador, a linha do Equador celeste com a eclíptica e o cinturão zodiacal. Então é a partir de hoje que o Sol entra e inicia um novo ciclo zodiacal e tudo se refaz. Então, com o outono em Áries, a gente reúne a força necessária para nos lançar para esse novo ciclo a partir do impulso inicial que deve carregar a nossa vontade pessoal, o nosso empoderamento pessoal, para se colocar diante da vida com autonomia e coragem para conquistar aquilo que a gente quer. Por isso é importante saber o que você quer. Áries é o fogo cardinal, é o fogo iniciador, que dá início aos novos processos. As energias, então, elas vão se recarregar nesse período ariano, principalmente a partir do dia 29 de março, ou seja, daqui a
8 dias, nós teremos uma lua nova em Áries. Uma lua nova inicia a lunação de Áries. Então é a partir do dia 29 é que a energia ariana realmente emplaca. E ela vem com mais um eclipse solar. Esse eclipse também vai dar uma boa sacudida aí nas estruturas do planeta Terra. Esse equinócio de hoje, o céu de hoje aqui no Brasil aconteceu às 6 horas e 1 minuto. O céu de hoje, ele marca todo o ciclo solar até o próximo equinócio de outono do ano que vem. E o céu de hoje, no céu desse equinócio, nós temos Sol, Vênus, Mercúrio e Quirón em Áries, ascendente Saturno, Netuno e o Dharma, que é o nó do norte, em Peixes. Então nós temos um acúmulo de planetas entre Peixes e Áries aqui, e é fogo e água. É um ano de muito fogo, e isso predispõe a embates, a lutas, a disputas por território, a impulsividade, a necessidade de posicionamento pessoal. Então, nós precisamos dosar essa energia ariana para não criarmos mais conflitos na nossa vida pessoal e coletiva. E nós precisamos cuidar da inteligência emocional, porque muita água é o emocional que transborda muitas vezes, né? E é um emocional que envolve o inconsciente coletivo e o inconsciente familiar. Muita energia em Peixes, e Marte, que é o regente de Áries, em Câncer, que é o inconsciente familiar. Então, vem à tona muitas dores e questões mal resolvidas das nossas antigas gerações, esses conteúdos transgeracionais, e também o inconsciente coletivo, ou seja, as dores do mundo vão refletir em nós, na nossa vida, no mundo como um todo. As dores dos refugiados, as dores daqueles que estão morrendo em guerras, que são injustiçados, as dores daqueles que são rechaçados, que sofrem preconceitos. Então, essas dores desses que são explorados, né? Dos povos que são explorados. Ai, é tanta coisa, né, gente? É tanta dor que hoje o planeta Terra vive. Claro que por muito tempo, né, essa foi a história da humanidade. Só que agora a gente está chegando num momento que isso tudo se satura. É como se fosse uma gota d'água que faz transbordar uma taça que está cheia. Nós precisamos ter muito cuidado e equilíbrio emocional e trabalhar a saúde mental, porque esse ano tudo indica que muitas taças vão transbordar e muitas pessoas vão acabar perdendo o seu controle, né, e surtando emocionalmente, né? Muitas até tirando a sua vida, né? Infelizmente, existe uma pesquisa atualmente que fala que a cada 3 segundos uma pessoa tira a sua vida hoje no mundo, no planeta Terra. A cada 3 segundos um suicídio. Isso é muita coisa, gente. Isso é porque a situação está insustentável, é muita dor, muitos não estão dando conta. Então, a inteligência emocional é prioridade nesse ano. Outra coisa importante é cuidar das dores da família e das gerações antigas. Então, é um ano
em que terapias familiares, Gestalt, constelação familiar, terapias que envolvem o conteúdo familiar vão ser bem importantes para estarmos ressignificando a nossa relação com a família e estar encontrando o nosso lugar saudável em meio ao contexto familiar. E deixar o passado para trás, né, gente? Agradecer a vida e perdoar os que vieram antes de nós, né? Perdoar, mas também saber o que eu não devo repetir desses padrões antigos, né? E saber também dar limites para o meio familiar. Muitas vezes o meio familiar é um meio tóxico que eu preciso dar limites, né? Eu me lembro uma vez que eu estava com uma situação complicada com os meus pais, e eu fazendo terapia, e o psicólogo me orientou: olha, se o ambiente está tóxico, se afasta um pouco. Eles também vão perceber que eles precisam mudar um pouquinho para você voltar, que eles vão ficar com saudades, né? Então, assim a gente vai encontrando uma autorregulação, né? Dando esses limites, né? Se afastando um pouquinho, volta, fica um pouco, vem, né? Fazendo esse movimento, porque na família todos têm coisas para aprender e para ensinar. Muitas vezes os pais acham que só eles, né, têm coisas para ensinar e que o que eles falam é ordem. E não é bem assim, né, gente? Mas claro que nós, enquanto filhos, precisamos respeitá-los, e tudo mais, nós precisamos saber dar limites também, tá? Cuidando do nosso território. O que mais? As motivações com Marte em Câncer, elas partem do nosso emocional. Então, se nós tivermos com o nosso reservatório de amor, de autocuidado, de autocompaixão, de ternura para com a gente mesmo, se a gente estiver gerenciando as nossas emoções, se nutrindo com amor, com atenção. Eu gosto dessa ideia de estar mantendo o nosso reservatório de amor cheio. Então nós vamos também estar motivados para ir em busca das nossas conquistas, né? Das realizações da nossa conquista, do nosso Dharma. Então, cuide do seu reservatório de amor, do seu reservatório de bons sentimentos e emoções. Oi, Well, seja bem-vindo. Rosa, querida, que saudades. Bem-vinda, Ieda. Olha, vai ficar gravado aí para depois quem quiser dar uma olhadinha nessas dicas, nessas orientações para esse novo ano. Eu aconselho ouvir, porque vai ser um ano que vai exigir bastante de nós. E se a gente tiver... Eu me lembro de uma professora de astrologia, que os professores da ABA, Associação Brasileira de Astrologia, o Facciolo, lá em São Paulo. Eu fui fazer um curso de previsões com eles lá uma ocasião, e aí ela dizia assim: olha, Rosa, a gente não deve se apegar a previsões astrológicas, porém se a gente tem o conhecimento, a informação de que poderá chover, não custa eu pegar o meu guarda-chuva e levar, porque se chover mesmo, eu abro o meu guarda-chuva e estou protegida. Então, as previsões astrológicas, elas servem para isso. Elas vão indicar as tendências desse novo ano
E você ficando prevenido, você vai poder lidar melhor com as intempéries. Agora, não é para ficar se apegando, ai que medo, ai vai ser difícil, ai a Rosa Cris falou que vai ser um ano com coisas inesperadas, com desafios. Vai ser. Mas o que eu tenho que fazer diante disso? Ficar com medo? Aí eu fico inerte, eu fico imóvel, o medo nos paralisa. Então não é para entrar na energia do medo, é para cuidar da saúde física, da saúde mental, ter uma boa alimentação, fazer prática corporal, fazer exercício aeróbico é importante, mas também yoga, que vai ajudar a trabalhar a respiração, o alinhamento da coluna, desestressar, a meditação, que vai acalmar a mente e o espírito, né? Então é cuidar dos 4 níveis, né? Dentro da medida do possível, né? Esse ano vai ter momentos que a gente vai ter que trocar o pneu do carro com o carro andando, vai, mas Deus está conosco sempre e Ele vai abrindo o caminho, é só firmar, conectar, sintonizar com a fé, com os teus guias espirituais, teu anjo da guarda, que é para isso que eles estão aí, né? Eles estão aí para isso, mas se a gente esquece de pedir, de se conectar, de orar, de se centrar, e a gente fica aí no furacão, na periferia girando, aí, claro, a gente vai sucumbir, vai se afogar na onda. Mas o que a gente precisa é surfar nessa onda, né? Aí vai ser até divertido dentro, entre aspas, né? Porque a gente vai se superar, a gente vai descobrir que a gente tem muitos talentos e a gente precisa estar sempre pensando que essa tormenta vai passar. Como dizia Chico Xavier, tudo passa e isso também vai passar. Então não é para ficar preso no contexto dos desafios, é para estar lembrando que isso tudo está ocorrendo para que as pessoas despertem para uma humanidade melhor, um mundo melhor e mais consciente. Teremos grande potencial de realização, de responsabilidade, de compromisso, gente, e vai ter muita gente que vai se assustar. Por quê? Porque estavam na ilusão, estavam construindo castelos na areia. E aí vai vir a onda e vai desmanchar mesmo. Porque um mundo de maia, um mundo de ilusão, um mundo de, né? Não, esse ano vai mostrar o que é a vida, o que realmente importa na vida, né? Então, não é tão simples assim. Marte está quadrado com Quirón. E isso pede cautela nas ações, porque Quirón é a dor. As nossas ações impensadas vão refletir automaticamente nas dores, seja na dor do corpo físico, do emocional, nas dores do planeta Terra. Então, infelizmente, vai ser um ano que a dor vai emergir e se a gente não estiver cuidando da nossa saúde física e mental, a dor vai ser aquela sirene que vai apitar e vai dizer: olha, alerta, alerta, faça o que tem que ser feito, tá? Então veja a dor como uma sirene que vem trazer um sinal de que algo precisa ser feito. E nós temos aí muito bons aspectos envolvendo Júpiter, envolvendo a Lua e o Sol com Plutão. Então é um ano que traz possibilidades de um despertar, de uma consciência superior. Eu tenho muita esperança nesse ano, nesse aspecto
que muitas pessoas vão estar despertando e fazendo um salto quântico. É um ano bom para a educação, para a educação, principalmente a educação básica, um ano de grandes avanços nessa área. E a Lua em Sagitário também favorece muito a educação do ensino superior e também em espaços filosóficos, espirituais. Então tem um quadro muito bonito se abrindo para a expansão da consciência. Então, meus queridos, vamos em frente. Os desafios serão grandes? Possivelmente. Porém, também grande é o divino, o sagrado que nos ampara, que nos sustenta. Então, muita fé, meditação, oração e vai dar tudo certo, como sempre deu até agora. E como dizia uma amiga minha, uma querida amiga da minha mãe, dizia assim: se não deu certo é porque não chegou no final, porque no final sempre dá certo. Tá bom, queridos? Muita fé, vamos juntos, isso mesmo, Karen. Vamos juntos, vamos lembrar que podemos nos ajudar. Era de Aquário, é mão a mão, ombro a ombro. E juntos, no círculo, somos mais fortes. É a união que nos fortalece para fazer coisas grandiosas e para dar conta. A gente vai estar descobrindo que sozinho não somos ninguém, mas que unidos e em contato com a natureza e com o sagrado da vida, temos muito poder. Vamos juntos! Agradeço a presença e a participação de vocês e vamos juntos. Um grande abraço, que Deus abençoe o seu novo ciclo e estejam conosco, né? Na próxima lua nova teremos encontros. Também domingo eu vou dar uma live junto com a Karine Cunha. Nós estamos lançando as músicas astrológicas da Jornada Alquímica de Astrologia. Nós estamos lançando no Spotify. Então, domingo, às 11 da manhã, a gente vai fazer uma live trazendo a música de Áries e falando um pouquinho sobre esse projeto. E também gostaria de lembrar... isso aí, Wellington lembrando aqui, ó, toda a história de um final feliz. Toda a história tem um final feliz. Se não chegou, ainda não é o final. Exatamente. E lembrar também vocês, assim, convidá-las, principalmente as mulheres, que eu vou estar dando uma palestra no evento Mulheres de Valor, que vai acontecer no próximo final de semana, não esse, no outro, de 27 a 29 de março. Eu vou estar falando sobre a Vênus no mapa das mulheres, que agrega o valor, o charme e a autoestima, e é diferente, isso acontece de formas diferentes no mapa de cada mulher, né? E é um evento lindo que vai reunir nomes muito especiais. Inclusive eu indiquei uma grande palestrante que se chama Claire Barbiero, uma mestra, né, na área do sagrado feminino. Ela criou os florais da deusa, ela criou alguns oráculos importantes e ela escreveu um livro que eu amo, que eu amei, que se chama A Sombra nos Círculos das Mulheres. É um livro que ajuda muito para quem participa e faz, né, círculos de mulheres. E ela vai estar aqui em Chapecó. Também outros nomes, deem uma olhadinha. E se você quiser participar, se você for comprar o seu ingresso, me avisa que eu tenho o cupom de desconto, tá? Eu, enquanto palestrante,
eu tenho um cupom para te oferecer de 20% de desconto. Então me procura para eu passar o cupom para você. Tá bom, queridos? O evento pode ser vivenciado total, o período total da quinta até o sábado, ou você pode escolher também momentos específicos. Um feliz ano novo a todos. Em breve traremos mais aí informações, tanto no feed quanto no canal. Esse novo ciclo solar, eu vou trazer bastante novidades para vocês, tá? Me acompanhem, sigamos juntos, que seguindo a natureza a gente se empodera e se sente muito mais conectado com o grande mistério que nos abençoa e nos protege. Namaskar, querido.